Olá, eu sou a professora Mara Araújo e nós vamos tratar agora das questões de conhecimentos bancários dentro do assunto Sistema de Pagamentos Brasileiro, tratando exclusivamente agora da organizadora CESP, ok? Antes da gente começar a discutir as questões, nós vamos fazer o nosso resumão, tá? Vamos fazer um mapa daquilo que mais cai para dar um subsídio na hora que a gente for discutir as questões, ok? Imagina o seguinte, é muito comum ao longo do dia na agência, né? Você chega lá na agência e o que você faz? Desconta um cheque, faz um contrato, pede um talão, assina um documento, né? Esse procedimento normal de agência. Normalmente chega o final do dia ali, sempre tem algum retardatário na porta da agência e fala assim, nossa, pessoal de banca é tudo folgado, né? 4 horas da tarde, tem algumas praças que às 3 a agência já está fechando. Mal sabem eles que depois que fecha a agência é que os bancários vão trabalhar. O que se faz depois que fecha a agência? Toda aquela parte operacional. Então vai conferir a assinatura dos contratos, vai lançar as operações no sistema, vai carimbar cheque, vai contar dinheiro, vai fazer malote, enfim, né, arquivar documento, arquivar talão. Ou seja, todos aqueles procedimentos para garantir a liquidação, a finalização ou a guarda, né, que a gente chama de custódia, daqueles documentos. Bom, imagine o seguinte, vamos trazer essa realidade, né, para o sistema financeiro como um todo. Vem cá comigo. Observe o seguinte, nós já discutimos em outro bloco, nós temos aqui o Conselho Monetário Nacional, temos o Banco Central, temos a CVM. Temos aqui diversas instituições financeiras que nós classificamos como instituições financeiras intermediárias e aqui instituições auxiliares. O que acontece ao longo do dia no sistema financeiro como um todo, né? Nós vamos fazer um paralelo com o que acontece lá numa agência específica. Ao longo do dia eu posso ter a situação de um cliente que fez um débito aqui numa conta corrente, né, numa instituição monetária e vai comprar ações aqui por meio de uma corretora. Posso ter um cliente, vender uma ação e aí quer mandar o dinheiro para fazer pagar um financiamento imobiliário, que está aqui numa instituição intermediária. Ou uma instituição financeira que pode fazer operação com outra instituição financeira, uma operação interbancária, de venda de títulos públicos ou de operação com CDI, que é o certificado de depósito interbancário. Então, o que acontece? Eu preciso ter aqui, para o sistema financeiro, também uma retaguarda. Então, do mesmo jeito que na agência nós temos uma retaguarda que finaliza as operações, eu preciso ter uma retaguarda para o sistema financeiro como um todo. Bom, a regra dessa operacionalização do sistema financeiro, que vai permitir o registro, a liquidação e a custódia de todas as operações feitas no mercado, é regulado aqui por meio do SPB, que é o nosso assunto. Então, o que é o SPB? O SPB é o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Todo país que tem um sistema financeiro tem também um sistema de pagamentos brasileiro. Por quê? Porque todas as operações, né, feitas em qualquer país, elas precisam ser liquidadas, registradas e custodiadas. E o nosso sistema de pagamentos, assim como os demais, vai definir as regras, né, vai garantir os contratos, né, elaborar os contratos, vai definir qual é a tecnologia necessária para que isso funcione de uma forma segura, transparente e rápida, ok? Nós sempre tivemos um sistema de pagamentos, só que nós, até o início dos anos 2000, o nosso sistema de pagamentos tinha como prioridade a velocidade da liquidação das operações. Por quê? Nós tínhamos passado por um período de grande inflação, então ficar com o cheque, ficar com o título parado era perda de recurso. Então a grande preocupação era com a velocidade. Mesmo assim, em algumas situações, os casos, por exemplo, de praças de difícil acesso, a gente poderia demorar aí para liquidar um cheque até 12 dias úteis. Então o que nós tivemos lá no biênio, lembrem dessa data, biênio 2001-2002, nós tivemos uma reestruturação do sistema financeiro. E aí sempre vai perguntar, olha, qual foi o foco, né? Qual foi o redirecionamento do foco na reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro? Então aí a resposta sempre vai ser assim, o foco foi redirecionado
para a redução dos riscos de liquidação, né? Ou então o foco foi redirecionado para a administração dos riscos, ok? Bom, então imaginem o seguinte, primeiro, de que é a responsabilidade do SPB, do Banco Central? O Banco Central é que vai ser responsável aí pela regulação e fiscalização. Segundo, quem participa do SPB? As instituições financeiras que vão realizar as operações, o Banco Central, que vai participar também ativamente dessas operações, o Tesouro Nacional, por causa da grande movimentação com os títulos públicos que vão ser liquidados nesse contexto, e as chamadas clearings. Ok? Clearings são câmaras de compensação, que nós vamos ver que pode ser uma companhia, pode ser um sistema ou pode ser o setor de uma instituição, por exemplo, como a BMF Bovespa, ok? E que vai ser responsável, né, cada grupo de participante aqui vai ter responsabilidades, deveres e direitos dentro desse mercado, tudo bem? Bom, o que nós vamos observar aqui? Nós vamos observar que vai caber ao Banco Central monitorar esse sistema que é composto aqui por todos esses agentes. Muito comum cair a seguinte pergunta: olha, quais foram as grandes alterações provocadas aqui pelo SPB? Então, primeira coisa que nós precisamos observar é as grandes alterações. Primeiro, a preocupação com a redução de risco. Como é que foi essa redução do risco? O Banco Central repassou para o mercado o risco que ele assumia de forma consentida. Como que ele repassou o risco de forma consentida? Consentida pelo mercado. Porque o Banco Central ele não tinha como monitorar o saldo da reserva bancária das instituições financeiras. Lembra lá o conceito? Reserva bancária é a conta corrente de cada instituição financeira. Ele não tinha como monitorar em tempo real. Então, quando chegava no final do dia, lá na liquidação da compensação, se aquela instituição financeira ficasse com saldo negativo, o Banco Central emprestava recurso para essa instituição. Essa operação é chamada de redesconto. Qual era o risco do Banco Central? O risco do Banco Central é que se essa instituição quebrasse de um dia para o outro, ele assumia esse risco. Então, dada aqui a reestruturação do SPB e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2001, foi definido assim: o Banco Central, você não pode bancar esse risco não, esse risco é um risco privado. Então, ele adotou várias medidas, né? O SPB trouxe várias inovações para que o Banco Central não se envolvesse diretamente nesse risco e o próprio mercado se organizasse. Bom, uma primeira grande medida que nós tivemos aqui foi o investimento tecnológico. Investimento hoje, né, o sistema de pagamentos brasileiro conta com uma rede de telecomunicação dedicada, né, ou seja, não é compartilhada com outros mercados, até porque, como todas as transações hoje são escriturais, os títulos são escriturais, a gente não pode correr o risco de ter um sistema frágil. Isso, inclusive, é uma questão que já caiu mais de uma vez, falando assim, com o SPB nós tivemos uma redução da automação. Não, a automação hoje é violenta dentro do sistema financeiro, ok? Outra grande medida foi a criação do STR. Lembrem desse nome. STR é o Sistema de Transferência de Reservas. Esse sistema, que é dentro do Banco Central, permite ao Banco Central o monitoramento das chamadas contas de liquidação, ou é a mesma coisa das contas de reserva bancária. O que isso quer dizer? O Banco Central sabe como que está a reserva em tempo real dessas instituições financeiras, ok? Isso já diminui o risco. Outra grande medida definiu que todos os valores considerados sistemicamente relevantes, ou seja, valores que podem afetar o sistema, deveriam ir em tempo real e em caráter irrevogável e incondicional. O exemplo disso é a TED. Então, hoje, por exemplo, valores mais altos, eles não são transferidos por meio da compensação. Isso vai via TED. O que quer dizer caráter irrevogável e incondicional? Quando vai, já foi, não tem como estornar, não tem como cancelar se todos os dados estiverem corretos. Ah, por que isso é importante, Mara?
Porque aí nós estamos reduzindo o risco do mercado. Porque quando você mandava um DOC maior, esse DOC aceitava estorno, né? Quando eu for fazer uma transferência elevada por cheque, além de demorar, existe o risco de fraude, adulteração, extravio daquele documento. Então, quando vai em tempo real, eu tenho várias vantagens. Primeiro, diminui o risco, aumenta a velocidade, aumenta a segurança. E outra, que esses valores eles não estão sujeitos ao risco de liquidação. Outra exigência é que a instituição financeira que vai fazer aquela transferência em tempo real, ela tem que ter saldo na conta de reserva. Então, se ela tem saldo, não fica inadimplente. Se não fica inadimplente, não oferece risco para o sistema, ok?